Capítulo 77. Yun-Che já tinha preparado sua postura enquanto seriedade se espalhou em seu rosto. Por outro lado, Xiao Luosheng estava calmo e relaxado, ele mostrava um sorriso em seu rosto e não estava nem um pouco nervoso. Mas em seu coração, ele já estava gargalhando de raiva. Para ele agir, naturalmente isso não seria sem nenhuma razão. Isso era porque Yun-Che definitivamente o dava uma sensação de crise. É claro, esse sentimento definitivamente não era porque ele acreditava que Yun-Che poderia derrotá-lo. Mas ao invés disso, Yun-Che, que claramente estava somente no primeiro nível do domínio profundo nascente, foi capaz de derrotar até mesmo Lu Zanhan, que estava no 7º nível do domínio profundo nascente. O atributo de fogo que ele usou tinha ainda mais atingido um estado imensurável. Mesmo como o jovem mestre da seita externa da seita Xiao, ele nunca tinha visto ou ouvido de ninguém tendo esse tipo de força no primeiro nível do domínio profundo nascente. Mesmo quando ele estava no primeiro nível do domínio profundo nascente, era completamente impossível para ele ser capaz de conseguir isso para essa extensão. O que também significa que se eles estivessem no mesmo nível, então mesmo ele não seria necessariamente oponente de Yun-Che. Em todos esses anos na cidade Lua Nova, ele sempre foi publicamente reconhecido como o número 1, e entre a geração jovem, nunca tinha emergido uma pessoa que o fizesse pensar alto dela. Mas desse Yun-Che, ele atualmente não tinha o que fazer mas sentir uma sensação de inferioridade. Esse sentimento o deixou extremamente inconfortável. Esse tipo de pessoa, absolutamente não deveria ter aparecido na cidade Lua Nova e ainda mais, não deveria ter aparecido em sua frente. Não apenas isso, Yun-Che era arrogante e não se segurava em suas palavras e anteriormente tinha ridicularizado as 7 seitas de todas as maneiras. Ele também derrotou alguns dos melhores discípulos das 7 seitas até um estado incrivelmente miserável e não os deu nenhuma consideração. Com isso, era óbvio que as várias seitas estavam furiosas com Yun-Che. Colocando de lado se eles usariam ou não métodos sujos contra ele no futuro, era basicamente impossível para eles se tornarem amigos. Já que era assim, então eu devo apenas destruí-lo. Nessa cidade Lua Nova, o único qualificado da palavra gênio sou eu, Xiao Luosheng. Embora esse Yun-Che seja tão forte quanto ele é violento, ele é ainda mais estúpido. Ele acabou cavando seu próprio túmulo. Com isso, não haverá a mínima preocupação depois que eu destruí-lo. Quando ele pensou até o sorriso no canto da boca de Xiao Luosheng se tornou ainda mais sombrio. Ele ergueu suas mãos para Yun-Che de uma maneira relaxada, irmão Yun, vá em frente. Pela postura de Xiao Luosheng, ele claramente queria que Yun-Che atacasse primeiro. Yun-Che não perdeu tempo. Com alguns passos, seu braço direito varreu horizontalmente na direção do peito de Xiao Luosheng sem nenhum movimento especial, usando somente profunda energia. Era óbvio que ele queria testar a profundidade da profunda energia de Xiao Luosheng. Alguém no primeiro nível do domínio profundo nascente provando a profunda força de alguém no 10º nível do domínio profundo nascente. As pessoas da seita externa da seita Xiao revelaram simultaneamente sorrisos ridicularizando. A diferença em profunda força era quase de um domínio profundo inteiro. Se Yun-Che quisesse durar um pouco mais, sua única estratégia seria usar sua profunda técnica de movimento. E ainda, ele foi para uma disputa de profunda força desde o começo. Podia-se dizer que isso era extremamente estúpido. Um olhar de desdém também brilhou nos olhos de Xiao Luosheng, com sua mão esquerda guardada em suas costas enquanto ele balançou arbitrariamente sua mão direita. Era apenas uma mão, além do mais, ele tinha usado somente 30% de sua força. Os dois braços colidiram com um bang. Xiao Luosheng ficou no lugar e não se moveu nem uma polegada, seu corpo nem mesmo mostrou um mínimo sinal de movimento. Entretanto, o corpo de Yun-Che deslizou em torno de 6 metros de distância, e quase caiu no chão. Seu braço direito também tremeu levemente. Ele repentinamente fez um rosto chocado, e falou, digno de ser o jovem mestre da seita Xiao, uma profunda energia tão densa. Hehehe.
Xiao Luosheng riu fracamente. A profunda energia do irmão Yun também é incomparavelmente pesada, não é à toa que você pôde até mesmo derrotar Lu Zanhan. Mas, se eu disser que eu usei apenas 30% de minha força mais cedo, você acreditaria em mim? Haha, o jovem mestre da Xiao realmente sabe como fazer piadas. Yun-che riu. Olhando para o seu comportamento, foi como se ele pensou que as palavras de Xiao Luosheng fossem completamente uma piada. Isso fez todos os discípulos das 7 seitas zombarem. Enquanto dava um passo atrás, ele ergueu sua mão direita novamente, e falou com suas sobrancelhas tricotando, mas esse próximo movimento, o jovem mestre Xiao precisa tomar cuidado. Se leva-lo de frente você pode receber alguns ferimentos graves. Ouvindo essas palavras, o canto da boca de Xiao Luosheng tremeu violentamente 2 vezes. Os risos dos inúmeros discípulos das 7 seitas foram ouvidos novamente. Era verdade que a força que Yun-che mostrou anteriormente tinha os impressionado de novo e novo, mas dessa vez, sua confiança excessiva e ignorância foi simplesmente muitas vezes maior que sua força atual. Eu agradeço o irmão Yun pelo aviso. O irmão Yun pode atacar como quiser. Eu receberei todos eles. Mesmo se minha força é insuficiente e eu me ferir, com tantas pessoas como testemunhas, a culpa definitivamente não cairá no irmão Yun. Xiao Luosheng disse enquanto ria. Nesse momento, ele começou a de alguma maneira se arrepender de ter se levantado. Porque lutar contra esse tipo de pessoa superconfiante e estúpida, simplesmente degradava sua integridade. Com esse tipo de arrogância e ignorância, mesmo se seu talento fosse maior, não havia chance que ele teria algum tipo de realização. Absolutamente não havia razão para se preocupar. Yun-che respirou fundo. Seus olhos se tornaram sérios enquanto um turbilhão de profunda energia se reuniu rapidamente acima de sua mão direita. Era claro que ele estava concentrando toda a sua profunda força em sua mão direita. De fato, até agora quando ele estava lutando com profunda energia, tirando usar a profunda técnica de movimento, ele nunca tinha usado nenhum outro movimento especial, todos seus ataques foram as mais comuns das colisões de profunda energia. E dessa vez, continuava o mesmo. Todos também acreditavam firmemente que Yun-che simplesmente não tinha nenhum tipo de profundas técnicas de ataque. Jovem mestre da seita Xiao, receba meu movimento. Yun-che gritou enquanto ele atirou ferozmente um punho na direção do peito de Xiao Luosheng. Esse soco claramente continua toda a profunda energia de Yun-che, com uma força imponente. A onda de choque da profunda energia que acompanhava o punho era 2 vezes mais forte que a de uma pessoa normal do primeiro nível do domínio profundo nascente. Ser capaz de usar esse tipo de força como alguém do primeiro nível do domínio profundo nascente era o suficiente para chocar qualquer um. Mas contra Xiao Luosheng, isso não era nem um pouco ameaçador. Sentindo a energia que mal poderia ser considerada como violenta vindo na direção de seu rosto, os olhos de Xiao Luosheng brilharam com um sorriso frio e indiferente. Toda sua paciência tinha desaparecido. Similarmente, sem nenhum movimento especial, ele simplesmente atirou um soco para frente, mas dessa vez, ele usou diretamente 70% de sua força. Se 30% de sua força foi o suficiente para arremessar Yun-che longe, então 70% seria completamente suficiente para quebrar todos os ossos no braço de Yun-che em vários pedaços, mesmo a víscera, sob o assalto da profunda energia, seria deslocada em um grande degrau. Tolo, morra. Xiao Luosheng ria friamente em seu coração. Seu olhar se tornou sinistro, foi como se ele já estivesse vendo a cena de Yun-che sendo ferido seriamente até o ponto de perder a consciência, com um braço direito mutilado, bem no próximo segundo. Logo depois desse momento quando ambos seus punhos estavam para colidirem, um olhar manhoso brilhou através das pupilas de Yun-che enquanto um grito ecoou em sua mente. Primeiro movimento do deus maligno lua caindo estrela afundando. Nas profundezas do corpo de Yun-che, o primeiro portão de suas profundas veias de repente liberou uma forte luz de cor carmesim, como se um deus demônio dormente abrisse repentinamente seus olhos violentos e assustadores. No lapso de um segundo,
toda a profunda energia em seu corpo da cabeça aos pés, começaram a se mover freneticamente na direção do punho direito de Yun-che. Enquanto a energia estava se movendo, ela também estava se inflando loucamente para uma extensão chocante. Quando Jasmine concedeu as profundas veias do deus maligno para Yun-che, ela já tinha dito antes que para cada portão aberto das profundas veias do deus maligno, seria liberado acompanhando uma arte secreta do deus maligno junto com uma profunda técnica do deus maligno. Seja a arte secreta do deus maligno ou a profunda técnica do deus maligno, não havia necessidade para eles serem cultivados. Desde que o portão estivesse aberto, eles podiam ser usados à vontade. Quando o primeiro portão se abriu e a alma maligna foi ativada, o nome e o método de ativação do primeiro movimento do deus maligno apareceram simultaneamente em sua cabeça. Essa era sua carta na manga final que ele tinha mantido escondido o tempo todo. Isso também foi o presente extremamente grande que ele decidiu entregar para Xiao Luosheng depois que ele sentiu sua aura sinistra. Os portões das profundas veias do deus maligno representavam as 7 técnicas do deus maligno. A primeira técnica do deus maligno era a lua caindo, estrela afundando. Isso implicava que quando o deus maligno usava essa técnica, ela era suficiente para destruir ambos, o sol e a lua. Ela obviamente não produziria um poder destrutivo que poderia se opor ao céu se viesse de Yun-che, mas apenas o nome era suficiente para mostrar o poder aterrorizante que ela tinha. Boom! Quando os dois punhos colidiram, o som resultante foi parecido com um trovão dos céus. Uma onda de choque aterrorizante de energia que veio da colisão das duas profundas energias e se dispersou ferozmente nas 4 direções. Seguido por uma explosão de sons que eram do chão se despedaçando, o chão de mármore do palácio principal se rompeu enormemente, e pedaços grandes de telhas do chão foram arremessados bem distantes. Do epicentro da turbulência de profunda energia, uma figura disparou como uma bala de canhão e esmagou violentamente em um pilar de apoio do portão do palácio principal. Seguido por um boom, o grosso pilar de apoio fez um som de sacudindo. Inúmeras rachaduras começaram a se espalhar rapidamente através do pilar enquanto uma grande quantidade de poeira também caiu do teto. A figura que esmagou contra o pilar, inesperadamente, seu corpo não ricocheteou, porque metade de seu corpo ficou cravado no meio do pilar por aquele poder extremamente feroz. Somente depois de um longo tempo, seu corpo finalmente deslizou lentamente para baixo e atingiu o chão de uma maneira distorcida. Todo seu corpo estava sangrando, e ele estava inconsciente, era desconhecido se ele estava vivo ou morto. As roupas em seu peito foram completamente destroçadas. Isso revelava seu peito que já estava sangrando e mutilado, que até os ossos podiam serem fracamente vistos. Quando seu corpo atingiu o chão, todo seu braço esquerdo foi quase que instantaneamente tingido de vermelho pelo sangue fresco. E ainda, essa pessoa não era Yun-che, mas Xiao Luosheng. O palácio principal ficou mortalmente silencioso, os olhos de cada pessoa incharam de completamente abertos, e por um longo momento, ninguém fez um som. Em seguida, Tin Vuyo, Sikong-han e Chezankang, todos por coincidência, se levantaram juntos. Todos os elders famosos e líderes de seitas da cidade Lua Nova se levantaram ao mesmo tempo, todos com seus olhos completamente abertos que continuavam a olhar fixamente. Eles estavam fazendo um esforço enorme para tentarem averiguar se os seus olhos estavam ou não tendo alucinações. Ag! Seguido por um gemido de dor, Yun-che atingiu repentinamente o chão com um joelho. Ele puxava violentamente o ar para tentar recuperar o fôlego enquanto seu braço direito pendeu-se para baixo. Dentro de seu corpo, sua energia e sangue se debatiam. Depois de engolir o sangue, seu corpo se sentiu como se estivesse flutuando. Suas profundas veias ficaram completamente vazias, e a profunda energia dentro de seu corpo estava igual. E agora, ele estava enfraquecido ao ponto de mal conseguir se levantar. Ele ergueu sua cabeça lentamente e olhou para a direção de Xiao Luosheng. Os cantos de sua boca se ergueram silenciosamente para se tornarem em um arco satisfeito.
Se você não me provocasse, você ainda seria o jovem mestre inspirador e reverenciado da seita externa da seita Cial, e continuaria sendo publicamente aceitado como número 1 da geração jovem da cidade Lua Nova. Minha arrogância é um tipo de autoproteção. Mas sua arrogância é realmente cavar seu próprio túmulo.